Vamos para mais uma aula com o tema de hoje, reprodução sexuada. Na aula passada, nós estudamos sobre o tipo de reprodução assexuada, e hoje a gente pode ter um tipo de conhecimento específico, porque reprodução sexuada é aquela que envolve a participação dos dois gametas, no caso o gameta masculino e o gameta feminino, né? É um tipo de reprodução, podemos dizer, um pouco melhor do que a reprodução assexuada. Sabemos que para produzir gametas, tá certo, se gasta-se muita energia. Então, as espécies da quais fazem sua produção de gameta, tanto gameta masculino quanto gameta feminino, há uma necessidade de gasto de energia maior para essas espécies. Também é necessário que tenhamos um conhecimento, e vamos especificar por quê. Algumas pessoas pensam que na reprodução sexuada é necessariamente que o outro indivíduo ou que os outros indivíduos tenha, no caso, o órgão genital, ou masculino ou feminino. Não é bem assim. É preciso que o outro indivíduo ele tenha a participação de que o que ele tem, o que ele produza, o gameta masculino e o gameta feminino. Algumas espécies que elas são classificadas monóicas, o que acontece com essas espécies? Ou conhecemos ou chamamos delas de hermafroditas. Ela tem os dois gametas. Então, neste caso de um indivíduo que tem o tipo de reprodução, ou que eles são classificados como monóicos, um único só animal tem os dois gametas, e ele sozinho é capaz de reproduzir, de fecundar. Então daí a gente vai ter um diferencial para que nós possamos entender. Mas quando eu falo que em uma espécie, no caso da reprodução humana, nós humanos, o nosso tipo de reprodução não é monóico, tá certo? Mas isso a gente vai ver mais daqui a pouquinho. É necessário, quando eu falo de um gasto excessivo de energia, por quê? Porque as espécies, dependendo da espécie, dependendo do indivíduo, por exemplo, a reprodução do ser humano, um exemplo, há-se um gasto de energia excessivo, porque a reprodução do ser humano é sexuada na sua classificação de Diox, tá? Então são indivíduos que têm o sexo separado, mas é necessário, veja como é complicado. Por exemplo, a reprodução se dá desde o início de quê? Da procura, da conquista, da paquera. Há sim um gasto até para que o indivíduo se arrume, né? Troque de roupa, arrume o cabelo, enfim, que o indivíduo não vai sair à toa. Então há um gasto de tempo, um gasto de energia, né? Vê o tempo que uma mulher ela gasta, o tempo que ela gasta de energia e o tempo que ela leva para ter um filho, 9 meses. Isso aí requer muito que gastos, não somente gastos financeiros, mas também a gasto de energia, tempo, né? Espaço. Então tudo isso tem que ser levado em conta e trabalhado dentro dessa reprodução. A reprodução se dá dentro de uma participação dos gametas, da quais eles são classificados como gameta masculino, que é o espermatozoide, e o feminino, que é o ovo ou o ovocito.
é necessário haver a participação destes dois gametas. Quando há fecundação, quanto e tipos de fecundação, é bem diferente. Por quê? Porque existe o tipo de fecundação externa, aquela que acontece fora do ambiente, fora do corpo do outro indivíduo, né? Então, e a fecundação interna, que é aquela que ocorre dentro, com a participação da fecundação do gameta, tanto masculino quanto do gameta feminino. Isso aí é nato para os dois indivíduos. Esses animais também têm, na sua ordem, na sua classificação, monóico. Um único animal tem os dois sexos, que é no caso como eu falei, de alguns casos, quando um só indivíduo apresenta os dois gametas, ou ele pode ser classificado nos monóicos hermafroditas, ou dióctos, quando eles são separados. Mas a fecundação interna, quando eu falo que ela acontece dentro do organismo do outro, e a fecundação externa ocorre fora, mas o organismo, por exemplo, dos anfíbios. A fêmea deposita os ovos num ambiente aquático, que eu quero deixar bem claro que ela não vai depositar também por ser externo em um ambiente que não seja úmido, que não tenha água. Daí o macho vai e deposita em cima daqueles ovos o gameta masculino, que são os espermatozoides. Daí ocorre a fecundação. Essa fecundação ela é classificada, ela é considerada fecundação externa. Então a gente poderia ter mais exemplos para dar uma definição. Os desenvolvimentos, as suas características, tá certo? No caso dos mamíferos é direto. Por quê? Porque existe essas duas características do direto, que ocorre com os mamíferos, e indireto ocorre com quê? Com alguns insetos, a fecundação de alguns, porque sofre o quê? Nasce prematuros, imaturas, ocorre a metamorfose, que no caso ocorre a metamorfose com alguns insetos no seu desenvolvimento embrionário. E daí a gente vai ter essa ordem de fazer separação ou fazer classificação. Existem os ovolíparos. Mas o que é um ovolíparo? São aqueles animais que liberam os ovos, tá certo? Num ambiente aquático, na água. E eu poderia dar como exemplo, novamente, os anfíbios, que necessita de um ambiente aquático para depositar os seus ovos, para que haja ali a fecundação e que ocorra externamente. E tem também, a gente não vai misturar, porque é bem parecido, ovolíparos e ovíparos. Ovolíparos, animais que depositam seus ovos em um ambiente aquático, na água. E ovíparos, a reprodução ocorre interna. Mas o que é que acontece além disso? Esses ovos são fecundados, esses ovocitos, esses ovos são fecundados ainda dentro do organismo da fêmea, e para a proteção daqueles embriões, a fêmea não coloca esses ovos para fora. Porque para onde ela andar, para onde ela for, ela vai proteger. É uma forma dela cuidar, para que outros predadores não venham e comam, destruam aqueles ovos que estão ali fecundados. Então, os filhotes são gerados dentro dos ovos, dentro do corpo da mãe. Vocês entenderam agora
Mas como assim, professor? Não entendi, deu uma zoeira aí. Os filhotes são gerados dentro dos ovos, de uma vez que esses ovos mantêm dentro do organismo da fêmea, da mãe. Então ela só vai expelir, só vai pôr para fora quando esses ovos estiver de fato maduro, que o embrião estiver pronto para que ele nasça. Então é que eles vão sair. Então há essa diferenciação de ovolíparos, que são animais que depositam ovos no ambiente aquático, e ovíparos, animais que geram seus filhos dentro de ovos, mas que estão e que permanecem dentro do corpo do indivíduo. Lembrando que esses embriões, eles dependem também de uma certa o quê? Dentro daqueles ovos, dentro do corpo da mãe, tem todos os nutrientes necessários para que eles se alimentem. Quer dizer, professor, que eles não vão tirar nutrientes da mãe, não, porque tudo que aquele embrião precisa está contido lá dentro do ovo, então todos os nutrientes. Então não vai ser necessário que isso venha ocorrer, que isso venha acontecer. Certo assim? Então, vamos para a próxima aula, mas hoje nós temos essas participações e vamos tirar dúvida o máximo que vocês puderem, porque é muito importante que entenda o tipo de reprodução ou que é reprodução sexuada. Só recapitulando, reprodução sexuada é quando um indivíduo, quando há participação dos dois gametas, masculino e feminino. Necessariamente, não é necessário existir dois indivíduos para que ocorra esse tipo de reprodução. Porque no caso, como eu citei, no caso dos organismos monóicos ou hermafroditas, elas têm os dois gametas e ali eles conseguem naturalmente fazer a autofecundação. Uma boa aula e até a próxima com o professor Noé.